Olá, estamos de volta nesse nosso terceiro papo de município aqui e hoje temos coisa nova aqui no nosso estúdio, canequinha do papo de município, a tão legal. esperada canequinha, né, Eudes? Legal. Que a gente esperava aí já há 2 programas, no terceiro ela apareceu e a gente... Personalizada, agora a canequinha é personalizada, começou com água, depois a gente trouxe uma canequinha, agora a gente tem a canequinha do papo do município, tá melhorando, né? A tendência é melhorar. Melhorando. Bom, o pessoal tá de parabéns aí, Ariel. Tá de parabéns. Ariel aí, que apesar de não estar envolvido diretamente no processo, agora tá como nosso cinegrafista aí no nosso estúdio. Isso aí. Tem uma canequinha nova aí para ele enquadrar. Bom, vamos lá então. Nosso papo de hoje, a gente continua falando dos tributos dos municípios, a gente vai falar da administração tributária hoje, que é um ponto-chave aí para os municípios conseguirem tocar para frente seus projetos, né, Eudes? E é o que leva o município a crescer, a se desenvolver a administração dos seus tributos, né, Eudes? Numa época que a gente vê aí o PIB em queda de 3,8% em 2015, nós vemos aí mês após mês as receitas da União, dos estados e consequentemente dos municípios que vivem de transferências constitucionais, de FPM, de ICMS, PVA, caindo. Obviamente que efetivamente essa área da administração tributária, nesse período de crise que nós enfrentamos aí, ela vem à frente, né? Ela é jogada à frente e passa a ter uma importância maior aí, uma reflexão maior sobre essa área. E efetivamente é o que nós gostaríamos de conversar hoje, discutir nesse papo de município aí. Bom, a administração tributária é um ponto importante para o município porque administra os recursos que só depende do próprio município para se conseguir, né? As transferências a gente sabe que vem diminuindo aos poucos em virtude da crise que a gente vem vivendo, então a alternativa aí para os municípios é fortalecer a sua administração dos próprios tributos, que só depende dele, né? De fato, mas essa visão que passa a ter de chamada de ser levada à frente das administrações tributárias num período de crise, ela precisa passar também por uma transformação da sociedade, né? Hoje, a área de receita dos municípios, as administrações tributárias, seus servidores, efetivamente, ela precisa ter um pouquinho mais de compreensão dos gestores e da própria sociedade em relação a isso, da importância da administração tributária, né? A área de receita é o oxigênio da administração tributária. Se o município fosse um corpo humano formado com área de planejamento, com as melhores áreas, as melhores cabeças pensantes da administração tributária, da administração pública, pensando em projetos, pensando em desenvolvimento, pensando em estrutura, né, elas provavelmente seriam o cérebro. E para fazer esses projetos andarem, é preciso recurso. Então, para o corpo humano, para a administração funcionar, é preciso oxigenar, é preciso de oxigênio. E é esse o papel das áreas de receita, esse é o papel do recurso, do tributo, né? Oxigenar, né? Então, efetivamente, é uma área central, uma área que faz com que a administração possa dar continuidade, possa efetivamente seguir, ou também é uma área que leva ao não funcionamento, né? a esse corpo efetivamente vir a sucumbir. Então, efetivamente, a área de receita é extremamente importante. E esse foco todo, Carlos, em cima da área de receita, ele é também fundamental porque é uma parte que a sociedade, com pouca educação fiscal, né, culturalmente, não percebe o quanto é importante que o administrador, que a administração tributária é aquela figura escolhida por ela, para representar ela, para buscar ir ao meio da sociedade e na própria sociedade para verificar e fazer a crítica, em nome dessa sociedade, se cada um dos membros da mesma sociedade contribuiu com a sua parcela para ela, sociedade. Né? É a verificação, é a crítica de um elemento, especialmente da fiscalização tributária, né, que vai à sociedade para verificar se cada um contribuiu com a sua parcela para o conjunto da sociedade. Esse é o papel, um dos papéis fundamentais é o papel da fiscalização, fazer essa crítica. Ir na sociedade e analisar, em nome dela mesmo, com as regras que ela criou no seu legislativo, com as regras que ela impôs, né, vai lá e confere.
É isso que a sociedade me diz na legislação? É isso que o cidadão contribuinte está fazendo? Se é, ok. Se não é, o que a sociedade me diz no projeto de lei para cumprir? Então, às vezes é mal vista, com maus olhos, mas nesses momentos de crise, essa área de receita, essa área da administração é chamada a buscar caminhos, a buscar soluções que seriam mais fáceis de se atingir se nós tivéssemos ao longo do tempo constituído e trabalhado para que as nossas administrações tributárias, especialmente as municipais, pudessem estar melhor estruturadas, com servidores mais qualificados, com corpos técnicos com maior autonomia, né? Bom, isso a gente até comentou também no nosso último episódio, né, de qualificar a administração tributária, até pelo fato da dívida ativa, né, dos municípios que a gente comentava no último programa, para poder qualificar também essas pessoas, qualificar a área de TI também dos municípios. E por falar em qualificação, tem uma PEC aí, a PEC 186, né, que se fala tanto, principalmente entre os fiscais municipais, que é uma PEC que vem para dar autonomia de recursos, né, para as fiscalizações, enfim. E é uma PEC importante porque lida diretamente com as pessoas que trabalham no dia a dia da administração, né, Hudson? Bom, na história da nossa empresa, isso faz parte do dia a dia, defender esse interesse. Nós já incorporamos isso em várias das nossas políticas de trabalho na GTM, né? A GTM está engajada nisso há muito extremamente, tempo. Né? E entende que isso é importante para o conjunto da sociedade. Não é importante somente para o corporativismo fiscal. É importante, essa é a mensagem, isso é que falta na sociedade, compreender o quanto é importante uma administração tributária sólida, autônoma, né? Que tenha autonomia de recursos, autonomia de recursos humanos, financeiros, né? Estamos vendo aí a Polícia Federal, o Ministério Público atuando bastante, né? Isso é resultado também de um processo de autonomia, de crescimento, de amadurecimento da sociedade que falta ainda para a questão quando se relaciona à tributação, se relaciona aos nossos impostos, se relaciona a essa parcela da sociedade. Então, efetivamente, a PEC 186, que está aí há bastante tempo, é uma luta grande dos nossos servidores municipais, daqueles que convivem na administração tributária, Carlos, especialmente dos municípios, há bastante tempo busca isso, busca esse avanço, busca conectar essas ideias no seio da sociedade para que a gente possa efetivamente no Congresso Nacional fazer isso valer. Bom, e a PEC 186 serve não só para os municípios, mas também para as fiscalizações dos estados e da União, mas claro que os municípios, sempre qualquer força extra lá do plenário da Câmara, do Senado que venha é importante, né? E onde tem mais dificuldade, né? Onde os municípios têm poucos agentes fiscais também, muitos dos nossos municípios têm estruturas diminutas nessa área, até pela performance, pelo processo desses municípios, o tamanho deles, então efetivamente fica mais difícil também ter essa autonomia, então a garantia na lei é fundamental. Mas essencialmente nós precisamos de mais educação fiscal no seio da nossa sociedade. É preciso compreender que a sonegação mata bastante, né? Então, mais do que a sonegação, só a corrupção, né? Rouba saúde, rouba educação, né? Rouba empregos, rouba desenvolvimento econômico, né? Sonegação é uma das maiores pragas que nós temos, que nós vivemos, e a sociedade precisa conviver melhor com isso, precisa se amadurecer, precisa mudar culturalmente os seus processos para compreender a importância, né? As pessoas precisam perceber que efetivamente quem sonega, quem comete esse crime contra a ordem tributária, comete um crime contra todos nós, né? Essencialmente comete um crime principalmente com os que mais precisam das instituições, precisam dos governos federal, estadual, municipal, porque essa é a fonte de receita. Não existe nenhum outro lugar do que a própria sociedade para captar os nossos tributos, né? Então, por mais que seja por vontade de força de lei o contribuinte faça o pagamento, ou por ação do agente fiscal em ir na sociedade verificar se ele cumpre com essa parte, é da sociedade, é de espremer a laranja que os governos conseguem fazer a laranjada, né? Então, é fundamental essa mudança cultural e compreender que o sonegador comete um dos mais graves crimes contra o conjunto da nossa sociedade, especialmente com aqueles que mais precisam
dos poderes que emanam da sociedade. Exatamente, é um crime que diretamente ou indiretamente acaba contribuindo para precarizar ainda mais as nossas estruturas aí, né? E a educação fiscal sendo feita hoje é uma execução fiscal que a gente acaba poupando no futuro, né? Então a educação fiscal sendo bem aplicada nos municípios também ajuda a diminuir a demanda dos municípios aí nas suas fiscalizações. Mas já falando em sonegação, a gente tem os dados aqui atualizados do sonegômetro, né? Tanto se fala em impostômetro, as pessoas falam porque, enfim, dos tributos, algumas pessoas em algumas parcelas da sociedade não entendem as atribuições de cada ente federado, mas o impostômetro está aí para mostrar que 90 bilhões de reais este ano já foram sonegados no Brasil, né, Eusé? É mais um problema aí, né? Só para começar, terminamos 2 meses agora, né? Estamos 2 meses. no início do de terceiro março. mês aí, né? E nós já temos aí esses volumes que vão ser bastante altos, porque nós ainda temos as administrações tributárias hoje é como a gente querendo pegar água com as mãos, sempre corre entre os dedos. O que fica depois é só um pouquinho aqui, ainda precisamos avançar muito, especialmente no campo dos municípios, né? E acho que para fechar, estamos aí para encerrar, eu acho que é importante perceber, Carlos, o papel das administrações tributárias, dos seus servidores municipais, que trabalham nessa estrutura, dos seus gestores que trabalham nessa estrutura. É a primeira função social, para mim sempre foi, a primeira função social das administrações públicas junto à sociedade. Porque é ela que dá as condições para que tudo que as administrações, que os governos querem fazer de volta para a sociedade depois. Seja na cesta básica, seja na saúde, seja no remedinho para o velhinho, para a velhinha, seja no atendimento dos nossos filhos na escola, há necessidade essencialmente de buscar isso lá no dia a dia, né? E essa ida à sociedade, fazer essa crítica, fazer essa verificação e garantir isso para o conjunto da sociedade é a primeira, a maior das ações sociais que os nossos servidores públicos municipais realizam, né? Então a administração tributária tem uma função ímpar junto à nossa sociedade, junto ao nosso dia a dia, garantindo os recursos para o conjunto das administrações públicas, né? E a GTM, como vocês sabem, é uma empresa que está sempre do lado das administrações tributárias, né? Além desses nossos espaços aqui que a gente faz, além de tomar o nosso cafezinho, a gente bate um papo com vocês aí também. Trocar uma ideia, esse momento mais descontraído, mas a GTM é uma empresa que serve também para ajudar os municípios a se qualificarem, né, em suas administrações. A gente tem cursos, enfim, tem a consultoria, mas isso de repente é um papo para outro programa, né? Outro. Vamos ficar por aqui? Então a gente vai ficando por aqui. Gostou da minha voz hoje? Pois é, eu achei um pouco... Eu tô rouquinho? Tá um pouquinho... E isso que o inverno nem chegou ainda, hein, Nilson? É porque ganhamos de goleada, e aí eu fiquei rouco. Pois é, fiquei sabendo aí. Houve 2 momentos importantes em Porto Alegre na última semana. Foi. Teve gente que gritou pelos Rolling Stones, teve gente que gritou pelo Grêmio e o futebol porto-alegrense. É verdade, mas dos Rolling Stones o que eu mais gostei foi que ele disse que torce pro teu time. Pois é, mas ele falou que torce pro Corinthians também. Ele é um pé frio. Pois é, o pessoal de São Paulo lá tava com frio na espinha já, falou que torcia pro Corinthians. Na realidade ele torce para onde ele tá fazendo show, ele tá torcendo, né? Vamos deixar para lá que isso já é papo de bar. É, papo de bar, já não é mais papo de município. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui conosco, nos acompanhando. E você sabe, você também pode mandar sua sugestão aí para o nosso e-mail, acompanhar as notícias lá no nosso site. Semana que vem a gente está de volta com mais de novo. Um papo de município. Abração. Tchau, tchau.